sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Assim seja. Boa noite. Vocês estão melhorando. Estou gostando. Cada quarta-feira eu vou evoluindo. Fala boa noite, no começo é aquela boa noite. Agora boa noite. Agora boa noite. Agora, melhorou bastante, já está melhorando, né? Os nossos recadinhos a todos que estão nos assistindo, a todos que estão nos acompanhando, a todos nós presentes, né? Verdadeiramente aqui, nosso boa noite. Os recadinhos são aqueles. Quer ver como vocês decoraram bem? Aquele negocinho que faz barulhinho normalmente durante as vibrações, como que chama? O que é para fazer? Exato, vocês aprenderam. Desliguem o celular, deixem no silencioso, faça qualquer negócio para não atrapalhar. O irmão espiritual está vindo, está ajudando vocês na hora do passe, está verificando, de repente vocês estão naquela sintonia maravilhosa, aí o celular toca. Aí vocês olham do lado, vai olhar, acabou a sintonia. Aí o irmão espiritual que estava lá tentando ajudar já tem mais dificuldade. Então desligue esse aparelhinho chato, nesse momento, depois vocês podem ligar. Os cursos da casa, gente, tem vários, aqui fora, lá, enfim, tem vários cartazes como esse. Então, esse aqui é o de oratória, que está na minha mão, que começa dia 23 às 20 horas. Quem tem vontade de fazer, venha. Palestrante, nós precisamos falar do amor, falar do evangelho, falar dessa doutrina maravilhosa. Faça um curso de oratória, é importante. E também, os 2 recadinhos que eu vou dar, aos domingos, quem às vezes costuma vir aos domingos, a atividade que começava às 9h15, a partir de abril agora, do dia 5 de abril, vai começar às 9 horas. Se inicia às 9 horas, vai até às 9h45. Então, dia 5 de abril não é mais 9h15, era das 9h15 às 10, agora das 9 às 9h45. Então, cheguem um pouquinho antes, né? Participem, aquelas pessoas que costumam vir, às vezes traz o filho para a evangelização infantil, enfim, tem tudo aquilo. Venha, começa às 9 horas, a partir de 5 de abril, beleza? Também não esqueçam, né? Nós temos aí o kit de higiene, né, Gilberto? Para a nossa evangelização infanto-juvenil, aos sábados. Nós temos as cestas básicas, podem se informar melhor na nossa livraria, enfim. E aqueles que falam assim, eu não consigo doar isso, aquilo, orem muito, vibrem muito, que isso ajuda demais da conta. Façam isso, tá bom? Hoje a nossa palestrante, ela fala que não, ela veio conversar, mas a nossa palestrante é a minha chefa, Ana Araújo. E o tema é muito interessante, né? Bezerra de Menezes. Olha só, nosso papel aqui, a nossa função aqui, é prestar bastante atenção. Prestem atenção, assimile o que for necessário para ir fora aplicar e vivenciar. Bezerra de Menezes tem muitos exemplos de caridade, muitos. Quem não assistiu o filme, assista. Quem não leu o livro, leia, que vale a pena. Tá bom? Dados os recadinhos, anunciado a nossa chefa, a palestrante de hoje, Ana Araújo. Nós vamos à prece inicial, que é a Marisa. Depois do livro, depois a mensagem, o Evangelho, a Rita. As vibrações, a Laurice. E a prece final, a Graça. Que Deus nos abençoe.
Então vamos assim fechar os nossos olhos, respirar profundamente, para que possamos entrar em conexão com o mais alto, para que esses nossos amigos espirituais, que já nos receberam carinhosamente quando aqui adentramos, possam nos envolver, um a um, nas suas necessidades, que possamos abrir os nossos corações para receber esse abraço, receber essas energias que aqui serão derramadas e sairmos daqui tão melhores do que aqui chegamos. Vamos envolvendo a palestrante da noite, nossa amiga Ana Araújo, para que ela possa falar para nós sobre esse médium tão importante que foi Bezerra de Menezes. Que possamos todos nós sermos abençoados pelo Pai Maior e termos um trabalho transcorrido na maior paz. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja. Boa noite a todos. O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos. O arqueiro e a trave no olho. Por que vês tu, pois, o arqueiro no olho do teu irmão e não vês a trave no teu olho? Ou como dizeis a teu irmão, deixai tirar do teu olho o arqueiro, quando tens tu uma trave? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verá como hás de tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Do livro Vigiai e Orai, Carlos Bacelli, irmão José. Perseverança. Perseverança é esforço continuado, sem esmorecimento algum. É obra de paciência e determinação no que se pretende alcançar. Quem desanima não conclui a tarefa. Quem não persiste no que faz, deixando com frequência uma coisa por outra, não consegue produzir. Toda construção sólida demanda tempo. As edificações espirituais requerem disciplina. Se a semente germina relativamente depressa, custa-lhe produzir. Quem não se fixa em determinada atividade não logra em parte alguma o êxito que almeja. A inconstância é um desperdício de energia. A perseverança é capaz de transformar a atividade considerada de menor importância em tarefa indispensável. Boa noite a todos e meu agradecimento ao Davi, à Alessandra, pelo convite de aqui estar, pela oportunidade e sempre de revendo queridas companheiras, né, de outros trabalhos que sempre estamos juntos. E a gente vai conversar um pouquinho sobre Bezerra de Menezes, grande médium, grande espírita e mentor desta casa e de diversos trabalhos daqui do Paz e Amor, inclusive também esse de quarta-feira à noite aqui, está com certeza aqui presente entre nós. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, ele nasceu em 29 de agosto de 1831 na fazenda Santa Bárbara, no município de Riacho do Sangue, no estado do Ceará. Seus pais eram Antônio e Fabiana, e descendentes de antigas famílias que povoaram grande parte do território cearense, e seu pai também fora tenente-coronel da Guarda Nacional. Sempre muito atento aos estudos, com 2 anos ele já aprendeu, já falava e também falava latim. Então sempre foi um espírito bastante adiantado, né? Posteriormente, a família mudou-se para o Rio Grande do Norte, porque eles estavam sendo vítimas de perseguições políticas. Após alguns anos, eles voltaram à Fortaleza, quando Bezerra foi estudar no Liceu do Ceará. E também ele teve a ajuda do irmão dele, doutor Manuel Soares, que era um conceituado intelectual e também católico. E ele era de uma família abastada,
Seu pai, sempre com o intuito de ajudar demais outras famílias que se ali apresentavam a ele com o intuito de ajudá-lo, ele comprometeu todos os seus bens em benefício do outro. Ou seja, ele era desapegado daqueles bens, daquelas coisas que ele tinha, né? Em todos aqueles que ali apareciam, ele ajudava. E com isto a família passou por grandes provações. Seu pai desencarnou em 1851 de febre amarela. Depois, com pouco dinheiro, Bezerra foi para o Rio de Janeiro, que era a capital do Império, seguindo a vocação que ele sempre quis, que foi ser médico. E lá, começando o curso, e logo, bem pouco depois, ele já começou a trabalhar ali como fazendo, na época o nome do estagiário hoje, na época chamava de praticante interno, né? Aquilo que hoje é chamado de estagiário, ali na Santa Casa do Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo, ele também dava aulas de filosofia e de matemática, para que com isso conseguisse mais algum dinheiro. Após formado, ele foi para o Exército, já como cirurgião-tenente. Casou-se com Maria Cândida de Lacerda, em 1858, mas depois de poucos anos de casado, ele ficou viúvo. Tiveram 2 filhos. Depois de alguns anos, ele casou-se com Cândida Augusta, com quem ele teve 7 filhos. Então, ele tinha uma prole bem grande, né? Bom, ele também se embrenhou na parte política, porque ele, como era um homem muito conhecido na região, então os outros políticos o convidaram para entrar na vida política. E ali se elegeu vereador pelo Rio de Janeiro, e também sempre defendendo os humildes e os necessitados. A vida toda de Bezerra foi nesse sentido. E assim foi a sua vida. Ele foi também reeleito pela 2ª vez como vereador, mas também se elegeu também como deputado federal. E tendo várias legislaturas. Deve-se a ele a criação da estrada de ferro Macaé a Campos, no Rio de Janeiro. E durante quase 30 anos, ele exerceu atividades parlamentares. Encerrando essa atividade, uma outra grande atividade já estava esperando por Bezerra. Já estava sendo aguardado, né? Então, ele desempenhou tudo o que ele pôde na parte parlamentar, de ajudar todos, e continuando a ajudar todos, aí ele já foi quando ele começou a entrar na nossa doutrina. E em 1875, chegou em suas mãos a primeira tradução do Livro dos Espíritos. Quem lhe deu foi o próprio tradutor, Joaquim Travassos. E ele, ao ler este livro, a cada palavra, a cada parágrafo que ele ia lendo, ele via que o espírito dele já conhecia o conteúdo daquele livro. E ele se sentiu uma familiaridade muito grande, né, com todo aquele conteúdo. E assim começou a sua vida dentro da doutrina. Cada vez mais ele ia se envolvendo com ela, sendo seu grande divulgador, sempre tendo o amor, a paciência, a harmonia, a discrição como parâmetros da sua vida, e junto a todos aqueles que dele se aproximavam. Foi aos 55 anos de idade, em meados de 1886, perante um público de mais de 2.000 pessoas, em praça pública, ele, num longo discurso, ele justificou a sua opção em seguir a doutrina espírita, a doutrina consoladora, a doutrina que todos nós que aqui estamos abraçamos. E com isso foi até o fim dos seus dias, com 69 anos. No consultório médico, ele atendia todos os pobres. E ele não ganhava quase nada, porque aqueles pobres não tinham como pagar. Ele deixava passar. E não recebia, porque ele consultava de graça mesmo, né? Leon Denis, inclusive, tem um pensamento, uma frase sobre ele. Leon Denis, discípulo de Kardec, fala: quando tais homens deixam de existir, enluta-se não somente o Brasil, mas também os espíritos de todo o mundo. E Leon Denis deixou esta mensagem quando do passamento de desencarne de Bezerra.
Bezerra de Menezes também foi membro de diversas sociedades, articulistas de jornais, revistas, mas ele usava o pseudônimo de Max ou de Frúgio. Ao todo, Bezerra escreveu mais de 40 obras publicadas. Escreveu romances, estudos, entre outros. Bezerra foi médico, foi político, foi escritor e recebeu a grande missão de semear a doutrina espírita em terras brasileiras. Ele era um missionário da caridade, assim era denominado. Era um verdadeiro apóstolo do bem. E era também chamado de médico dos pobres, porque ele não conseguia cobrar de todos aqueles pacientes que chegavam a ele e que não tinham condição nenhuma de poder pagar. Existe um relato da vida de Bezerra que diz o seguinte: numa ocasião da vida dele, ele pegou o anel de formatura dele e vendeu para poder comprar remédio para os seus próprios filhos. Então, ele dava as coisas de si para os mais necessitados. E aí chegou esse ponto dele vender o seu anel de formatura para poder comprar remédio para os seus próprios filhos, né? E também conta-se uma outra história da vida de Bezerra. Antes dele entrar na doutrina, a primeira esposa dele sofria de uma hemorragia muito grande. Já tinha ido a tudo quanto foi médicos e nenhum deles conseguia diagnosticar acertadamente o problema dela. E ali na cidade toda já não sabia para onde ele levar a esposa. Uma outra pessoa, conversando com ele, indicou um médico espírita que levasse a esposa e que ela seria curada. Isso bem antes dele entrar na doutrina. Então, ele teve essa passagem da vida dele. Ele levou a esposa, passou por consulta, e a esposa foi curada do problema hemorrágico que já sofria há tantos anos. Então, também é uma história de Bezerra, das passagens da vida dele, dentre outras histórias, né? Então, em 1880, houve um movimento espírita na cidade, onde os seus adeptos se reuniam, mas havia uma divisão. Aqueles que aceitavam o espiritismo no aspecto religioso e o outro grupo que não aceitava. O grupo daqueles que aceitavam o espiritismo no aspecto religioso, Bezerra fazia parte. E depois de muitos conflitos, muitas conversas, tudo, coube a Bezerra, com sua capacidade, ele superou esta divisão. Então, todos eles se tornaram espíritas, do aspecto, aceitaram o espiritismo no seu aspecto religioso. O guia espiritual de Bezerra era o médium Frederico Júnior, sempre com orientação também de Allan Kardec. Em agosto de 55, foi criado o Instituto Bezerra de Menezes, mantido pela Associação Espírita Vicente de Paula, que era uma entidade destinada a pessoas com distúrbios psiquiátricos e dependentes químicos. Bezerra ainda fala o seguinte, numa das mensagens dele, ele nos coloca: em nossas tarefas dignas e edificantes, seremos sempre sustentados com o amparo de Jesus através dos abnegados amigos do alto, que é uma grande verdade, né? Porque quantos espíritos de luz benevolentes estão sempre conosco, em qualquer situação. Sempre, sempre. Nós temos toda a ajuda da grande espiritualidade amiga, né? Não só desses grandes médiuns, mas de outros espíritos também importantes que estão a nos ajudar. Bezerra também se destacou na campanha abolicionista em defesa dos escravos. Ele escreveu, como eu havia colocado, mais de 40 livros, dentre os quais ele escreveu Casa Assombrada, Pérola Negra, Lázaro Leproso, entre outros. E escreveu também A Loucura sob um Novo Prisma, em que ele aborda temas das doenças mentais do ponto de vista religioso e científico. Em 1889, ele foi presidente da Federação Espírita Brasileira. Bezerra recebeu muitas homenagens em diversos estados do Brasil. E ele é considerado o Kardec brasileiro.
Ele é o patrono de muitas instituições espíritas, como a nossa casa. É um dos mentores mais importantes aqui do Paz e Amor e da maioria dos trabalhos. E em 11 de abril de 1900, ele desencarnou, vítima de um acidente vascular cerebral. Aqui na nossa casa, nós temos Bezerra como um dos grandes médiuns aqui, importantes da nossa casa, está presente em todos os trabalhos. Ele é responsável pelos trabalhos de cura física, psíquica e espiritual dos encarnados e desencarnados. Ele tem uma grande equipe de auxiliares, que são Dr. Maurício Silveira, Dr. Jeremias, Dr. Otacílio, Dr. Tarcísio, Dr. Edivaldo, Dr. Antônio Camargo. Aquilo que eu falei, que não se trabalha, nenhum médium, nenhum desses vultos grandes da nossa doutrina trabalham sozinhos. Eles têm uma grande equipe a auxiliá-los em todos os trabalhos da Casa Espírita. Nessa colônia espiritual está a Capela do Amor, onde os espíritos elevados se unem todos os dias no horário do Ângelus, que é às 18 horas, para orações e preces a Maria de Nazaré, que também ajuda a milhares e milhares de pessoas. Bezerra, ainda em outros trabalhos aqui da nossa casa, ele está presente, e toda a sua equipe, nos trabalhos de desobsessão, são aqueles trabalhos de auxílio e fraternidade. São trabalhos fechados, onde se ajuda espíritos em dificuldade, em muita dor. Ele oferta atendimento às entidades, dando toda a sustentação aos médiuns nas comunicações, promove a recomposição do espírito, dos espíritos sofredores, com a utilização do ectoplasma da equipe de encarnados, manipulada pela equipe médica que acompanha Bezerra. Ele também está nos trabalhos de cura espiritual. Todas as casas têm trabalhos de cura espiritual, como temos aqui na nossa casa, fazendo tratamento especializado, e junto com ele todos aqueles médicos aos quais a gente citou, emanando sempre uma luz verde ou azul claro, quando é necessário, e um refazimento das forças do paciente, forças essas que se encontram exauridas. Bezerra também está à frente dos cursos aqui da casa, coordenando também e sendo ajudado pelo professor Eurípides Barzanufo. Bezerra está presente também na Escola de Médiuns, trabalham junto com a sua equipe. Essa equipe de Bezerra trabalha a mediunidade do aluno e também o seu psiquismo, e juntamente com a equipe de Eurípides. E ainda mais um pouco, ele foi idealizado já no mundo espiritual, a criação desta casa, e tendo como Bezerra, Eurípides e demais outros como os grandes mentores. Então, ele é o mentor principal aqui do Paz e Amor em Jesus. Ele coordena e orienta todos os trabalhos, mais ligado ainda aos trabalhos de cura espiritual e comprometimento físico e psicossocial, ligado também aos tratamentos de passes e magnetização das águas, sendo que o professor Eurípides também tem a sua parte. Então, toda a mentoria do Paz e Amor, ela é coordenada por Dr. Bezerra, tendo esta grande missão. Ele está presente em todos os trabalhos, também nos trabalhos como o nosso aqui, de Evangelho, Vibrações e Passes. Então, se às vezes a gente tem dúvida, onde é que está o mentor do trabalho, quando a gente agradece de estarmos na casa, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, ao mentor do trabalho, ao nosso mentor, na certeza e na convicção absoluta que Bezerra está presente em todos os trabalhos. E ele está junto conosco. Então, essa vida de Bezerra, ele teve poucos anos de vida na doutrina, porque ele começou já acima de 50 anos e desencarnou bem menos de 70. Mas ele deixou um grande legado. Deixou inúmeros livros, deixou todo o seu trabalho, toda a sua dedicação àqueles que o conheciam ali no Ceará, em Fortaleza, onde ele lá morava e por onde ele passava. E aí toda essa parte espiritual
que existe dele junto a todos os trabalhos das casas espíritas. Não é só o Paz e Amor que tem este privilégio de ter Bezerra como seu mentor, mas existem outras casas que também têm todo o auxílio espiritual de Dr. Bezerra de Menezes, e que ele esteja sempre a nos guiar também junto com Jesus, a nos proteger também tal qual Jesus nos protege, e que a paz do Senhor esteja dentro dos nossos corações. Agradecemos a Ana Araújo, nossa amiga, que preparou toda essa palestra com muito carinho para nós, e que as palavras dela possam cair fundo em nossos corações, né? Que nós possamos nos espelhar em Bezerra de Menezes, que tanto fez pelo nosso Brasil, por tantos os necessitados, que possamos nós também espelhar nesse grande espírito, né, que hoje nos auxilia na espiritualidade. E assim, continuando, com todas essas benesses aqui já recebidas, vamos nos serenando as nossas mentes, os nossos corações, sentando de maneira confortável, para a terapêutica do passe, que os médios já se prepararam com todo carinho, para aqui ser os intermediários de Jesus para essas bênçãos que são oferecidas a todos nós. Então vamos mentalizar o nosso coronário com uma luz branca, adentrando esse centro de força, energizando todo o nosso cérebro, o nosso frontal, com boas ideias, bons pensamentos, boas atitudes, que elas não sejam só aqui, mas que possam, ao sair dessa casa bendita, permanecer conosco durante toda a semana, fortalecendo os nossos pensamentos, todas as nossas atitudes, assim descendo um pouco mais num verde amoroso no nosso laríngeo, fortalecendo as nossas cordas vocais, a nossa fala, para que seja sempre amorosa, tranquila, envolvendo a todos aqueles que se achegarem a nós de maneira fraterna, e assim no nosso cardíaco, com um róseo amoroso, como um abraço fraterno que nos envolve, todo esse centro de força, que as energias do bem, do amor de Maria, possa aconchegar-nos o nosso coração, o nosso espírito, para nos tornarmos mais receptivos, mais amorosos, mais fraternos durante toda essa semana. E que no nosso gástrico seja feita uma limpeza, tirando todos os miasmas, angústias, as formas, pensamentos, toda a tristeza que possa nos envolver durante o dia, durante o nosso sono, que possam ser dissipadas, ser reenergizado esse órgão, que seja um órgão que receba todas as benesses do bem, do amor, da paz, da saúde, descendo um pouco mais no nosso esplênico, nosso centro de força, recebendo um amarelo energizante, assim como os suprarrenais, fígados, rins, energizando todos os nossos órgãos internos, fortalecendo em tudo as nossas necessidades, descendo para o básico, uma força co-criadora que energiza todo esse órgão, assim descendo por nossas pernas, solas dos pés, subindo por detrás das pernas até o nosso básico,
e vértebra a vértebra vai alinhando toda a nossa coluna, fortalecendo em todas as nossas necessidades, todos os nervos que ligam, todos os músculos, para que dê a sustentação necessária que cada um esteja precisando nesse momento. E assim fecha novamente no nosso centro de força coronário. E como uma chuva de bênçãos, todos os nossos centros de forças se tornam energizados, se torna mais leve, mais tranquilo. E assim, pelo tanto que recebemos, vamos vibrar por todos os nossos irmãos que estejam tão necessitados ou mais que nós, que estejam nas casas de repouso, passando por tratamento em seus lares com orientações médicas, que todo medicamento que seja administrado, que seja fortalecido em nossos órgãos, que eles possam fazer todas as bênçãos necessárias para a saúde física. Assim também para os nossos irmãos que se encontram hospitalizados ou passando por tratamentos médicos nos hospitais, nas casas de repouso, nos orfanatos, nas penitenciárias, que possam ser envolvidos pelo amor de Jesus, pelo amor de nossa Mãe Santíssima. Que a Tua paz, Senhor, esteja sempre conosco, independente de onde quer que estejamos. Os nossos irmãos em situação de rua, que possam receber essas benesses. Que aqueles que estão passando por dificuldade de emprego, de trabalho, que possam encontrar ótimas colocações, aquilo que vem de encontro às suas expectativas. Envolva, Senhor, a cada um de nós em todas as necessidades que cada um de nós necessita. Envolva o nosso lar em energias benfazejas. Que a Tua paz, através dos Teus emissários, os emissários do amor, os emissários da paz, da concórdia, possa adentrar os nossos lares, fazendo uma asepsia necessária de tudo que ali necessitamos. Que no nosso lar possa reinar a paz, o amor, a concórdia, e que todos nós que ali moramos possamos viver em harmonia, em fraternidade, em paz. E assim também vamos vibrando pelas caixas de vibrações de encarnados e desencarnados, que todos os pedidos que ali depositamos, que o Mestre Jesus, através dos seus emissários, possa atender na medida do possível a cada um de nós, a cada um dos nossos queridos que ali foram deixados seus nomes. Que a bênção de Jesus esteja sobre nós, sobre os nossos lares, nossa casa, nosso país, fortalecendo também as boas atitudes dos nossos governantes, que eles possam trabalhar pelo povo e para o povo, para o bem da nossa nação, e que os governantes dos outros países também possam trabalhar de forma uníssona, dissipando as guerras, estar envolvidos no amor, na paz, na tranquilidade, que se nós queremos um país melhor, um mundo melhor, que a paz comece em nós e que ela possa se multiplicar entre todos os cidadãos desse planeta. E assim, depois de tudo que recebemos aqui, vamos para as bênçãos das águas, que os emissários do Senhor possam retirar da natureza todo o bem necessário, todos os medicamentos dos vegetais, dos minerais e tudo aquilo que nós precisamos, que seja depositado nas nossas garrafinhas, se aqui trouxemos,
se não trouxemos, mentalizamos elas em nossas casas, nossos filtros, que possam ser energizados com as bênçãos do nosso Criador maior. Que a paz de Jesus possa nos envolver, dando-nos uma semana tranquila, de muita amorosidade, de muita fraternidade, e que possamos a cada dia praticar o amor em nós mesmos e através dos nossos semelhantes. E assim vamos para a prece final com a nossa amiga Graça, com a graça de Deus. Que assim seja. Vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, agradecendo a equipe espiritual que conosco estiveram, agradecendo a palestra de hoje, que possa sempre buscar o conhecimento, que possamos, Senhor Jesus, voltar aos nossos lares com a proteção divina e que possamos estar de retorno na próxima semana. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine com a sua paz, hoje e sempre, com a graça de Deus. Muito obrigada a todos pela presença, um ótimo retorno aos lares e até a próxima quarta, se Deus permitir. Vamos com Deus. De luz, paz e amor em Jesus.